Bom dia, então hoje a gente está começando uma ação muito importante aqui na nossa quadra e todo o redor, né? Que é uma campanha de conscientização ambiental. Então, estou só fazendo essa introdução, a gente tem a presença da Maiara, que é lá do SLU. Então, como já foi apresentada, eu me chamo Maiara, sou engenheira ambiental lá do SLU e a gente veio conversar hoje um pouco sobre coleta seletiva, sobre como separar o resíduo que a gente gera na nossa casa, no nosso trabalho. Isso, a gente tem que começar a parar de pensar em lixo, que na maioria das pessoas pensa que é uma coisa que a gente quer jogar fora, que a gente quer colocar o lixo para fora e daí para frente não é mais problema nosso. Quem é responsável pelo resíduo que cada um gera? Não é só problema do governo, do SLU no caso. Falou assim, ó, coloquei meu lixo para fora, agora o SLU que resolva, o GDF que resolva. Não é só problema do governo, mas também não é só problema nosso. Então, a gente tem que conseguir fazer uma cadeia para que todos os responsáveis por esses resíduos se comprometam a dar a destinação correta. Então, nós como cidadãos geramos o resíduo, a gente tem que separar ele adequadamente, colocar nos dias corretos para coleta convencional dos resíduos não recicláveis e a coleta seletiva dos resíduos recicláveis. O SLU tem que passar, as empresas que são contratadas pelo órgão tem que passar nos dias corretos, porque senão o cidadão fez a parte dele, acaba misturando tudo. Cooperativas também fazem parte desse ciclo. Elas vão fazer o trabalho delas de separar os materiais recicláveis e destinar para as indústrias que vão dar o tratamento correto, vão reciclar esse material e produzir novos materiais para que a gente possa comprar e fazer todo esse ciclo rodar. Então isso está definido em legislação, é uma responsabilidade compartilhada e na nossa lei do Distrito Federal está definido que se o governo disponibiliza a coleta seletiva na sua região, é obrigação do cidadão fazer. Então, normalmente a gente vai falar com o cidadão sobre coleta seletiva e tem algumas pessoas que falam, isso não é problema meu, eu não sou obrigado a fazer a separação. Por lei, na verdade, é obrigado. E não é só uma questão de legislação, é uma questão de cidadania. E você está fazendo parte dessa comunidade, está fazendo com que o resíduo que você gere vai dar resultados melhores. Então, se eu misturar tudo, vai acabar indo para o aterro sanitário e vai ser tudo aterrado. Se eu separar, ele vai para cooperativas, vai gerar renda, vai gerar trabalho, vai retornar para o ciclo produtivo, então ele não vai diminuir um pouco a extração de recursos naturais do meio ambiente, vai utilizar um produto que está pronto, um plástico desse para fazer novos plásticos, né? Então, é por isso que a gente tem que começar a pensar. E o que é a diferença? Na hora de descartar o resíduo. Então, não adianta a gente não pensar nisso na hora de descartar o nosso resíduo, se lá na frente vai ter que ter alguém colocando a mão naquele saco de resto de comida, de lixo de banheiro, para tirar uma latinha. A gente precisa se colocar no papel de atuante nesse processo e separar dentro da nossa casa. Vocês sabem quanto mais ou menos de resíduos são gerados, questão de orgânico, questão de reciclável, qual a proporção que a gente gera? Em média, 50% do resíduo que a gente está jogando fora é resíduo orgânico. Então a gente tem que começar a pensar, 50% do lixo que a gente gera todo dia é desperdício de comida. Então a gente tem que começar a comprar só o que for necessário, colocar no prato só o que for comer. Então, é uma atitude que não é difícil de fazer. Não é uma coisa muito mirabolante. É começar a prestar atenção no dia a dia. Outros 30% desses resíduos são resíduos recicláveis. E somente 20%, e a gente consegue diminuir isso para 10%, é o rejeito, que a gente chama. O que a gente não consegue ou compostar, que seria o resíduo orgânico, ou não gerar, se a gente for pensar em não desperdiçar resíduo, ou enviar para reciclagem, seria somente 20% do resíduo que a gente gera. Então a gente deveria mandar para o aterro sanitário só 20% do resíduo. E em muitos casos a gente está mandando 100%. A gente não separa e vai tudo para o aterro sanitário. O que acontece? O aterro sanitário foi feito um projeto, tem uma vida útil e uma área para ser ocupada. Chegou naquela vida útil dele, ocupou toda a área, fecha o aterro sanitário, diferente do lixão, que começa a crescer para todos os lados, sem controle. Fecha o aterro sanitário
E vai ter que fazer um novo projeto, encontrar uma nova área, gastar mais dinheiro público, que é imposto nosso, para construir um novo aterro sanitário. Ali poderia ser construída uma escola, um hospital, mas vai ser construído outra área para aterrar mais resíduos. Então a gente sempre tem que começar a pensar. O problema é nosso. A gente está gerando muito resíduo, a gente não está separando, então a gente tem que começar a atuar nesse processo. Para onde que vão esses resíduos? Então, os resíduos recicláveis, a gente separando no dia da forma correta, colocando para a coleta no dia correto, ele vai ser coletado pela coleta seletiva e vai ser enviado para as cooperativas. Os resíduos orgânicos, aqui em Brasília a gente ainda não faz uma separação somente de orgânicos para coleta, então ele vai na coleta convencional. Esses resíduos, partes são enviados para uma usina de compostagem que fica lá na Ceilândia, no Sul. E ele vai ser triado por uma cooperativa, ela vai separar o que é reciclável, vai separar o que é orgânico e vai para uma compostagem esse resíduo orgânico. Então a gente já consegue desviar um pouco do resíduo do aterro também. E a outra parte dos resíduos da coleta convencional vão para o aterro sanitário. E aí nesses que vão para o aterro sanitário, se tiver misturado resíduo reciclável, resíduo orgânico ali no meio, vai ser tudo aterrado, não vai ser mais separado, não vai ter uma cooperativa já mexendo nisso. Dentro das nossas casas, a gente precisa separar em 2 lixeiras, 2 sacos de lixo. Resíduos recicláveis e resíduos não recicláveis. Os resíduos recicláveis são todo caixa de leite, caixa de papelão, caixinha de suco, sacos de arroz, saco de café, saco de café, qualquer embalagem, saco de feijão, de arroz, latinhas. Então, latinha de refrigerante, latinha de cerveja. Eu poderia chamar de tudo que é seco? Sim. Sim, são resíduos recicláveis secos. Isso é o que a gente pode separar como reciclável. Isso. É seco. Tudo que for seco. O que não entra nesse seco? Papel higiênico, guardanapo. Então, tem muita dúvida também. O guardanapo foi utilizado, ele vai no orgânico. Papelão que tiver muito sujo de resíduo orgânico. Então você comprou aquela caixa de pizza e ela veio muito encharcada de óleo, com molho, ele já pode ser colocado no resíduo orgânico também. E o que é importante na separação dos resíduos recicláveis? Retirar excesso de alimentos e líquidos. Lavar, né? Precisa lavar? Lavar. Isso é uma discussão. Tem pessoas que lavam seus resíduos e pessoas que não lavam. Não é obrigatório lavar. Primeiro porque tem a questão da crise hídrica também. A gente não vai começar a gastar água para lavar o resíduo, para melhorar a condição de chegar numa cooperativa, porque isso com certeza melhora, fica melhor para eles trabalharem, mas acaba gastando muita água. Então, o que a gente pode fazer? Onde tem muita casa que tem criança, usa muito potinho de danoninho, essas coisas. Vai colocando essas embalagens dentro da pia. Quando você for lavar seus pratos, deixa aquela água cair e vai tirar o excesso. O que é imprescindível? Tirar resto de líquido. Então tomou aquele refrigerante, não tomou todo, joga o resto de líquido fora, a latinha vai para o reciclável. No trabalho, por exemplo, a gente pegou o copo descartável, colocou aquele cafezinho, tomou e viu que está sem açúcar, está gelado, não quero mais café. Eu não vou jogar o copo daquela forma, eu tenho que procurar um local, jogar o líquido do café e voltar para a lixeira. Marmita, sobrou um pouco ali na marmita, tenho que retirar aquele resto de comida, jogar no resíduo orgânico, no não reciclável, e a marmita nos recicláveis. E em outro saco a gente vai colocar tudo que não for reciclável. Então, restos de comida da nossa cozinha, lixos de banheiro, tem mais algum exemplo? Fralda, guardanapo. O ideal é utilizar sacos diferentes para facilitar para os coletores. Então, se utiliza saco azul ou verde para colocar resíduos recicláveis e o saco preto para o resíduo não reciclável e os orgânicos. Isso facilita muito. Mas se você, por exemplo, eu utilizo o saquinho de supermercado para colocar o lixo, você vai colocar separado. Os coletores, eles já têm umas experiências, questão de peso do saco, questão de se pinga, se não pinga, eles sabem mais do que qualquer um o que tem ali dentro daquele saco. Então colocar no dia correto, da coleta seletiva e da coleta convencional. Tá.
Resíduos orgânicos. Tem uma forma para a gente não colocar o lixo, o resíduo orgânico para coleta convencional. Vocês conhecem? Compostagem. Pensei na casa, porque a minha irmã São Paulo tem uma compostagem ambiental, a casa dela tá tem jardim. A gente tem, são duas formas de fazer a compostagem. Então, de não colocar o seu resíduo orgânico, o seu resto da cozinha ali, para o órgão público coletar e para não ir para um aterro sanitário. Fazendo a compostagem, quando você tem uma casa, por exemplo, no seu quintal, você consegue fazer, ou utilizando um minhocário dentro de um apartamento mesmo. Eu mesmo tenho meu minhocário em casa. Tem medo de minhoca, não faz. Elas são lindas, elas são bem calminhas, não dá cheiro. As minhocas são tranquilas, tem umas minhocas de pescaria que são mais bravas um pouco, né? As minhocas ali, as californianas de minhocário, você pode pegar, elas vão ficar quietinhas. Você consegue produzir adubo para as plantas. Então, na minha casa mesmo, minha janela tem plantas em quase todas as janelas, só que sobra adubo, então eu desço e coloco dou para a zeladora, falo, coloca aí. Ele gera um fertilizante líquido também, que eu diluo em água e borrifo nas plantas e elas florem muito mais rápido. E residências que têm trituradores? Qual que é a sua opinião? Triturador de pia? E coloca o alimento. Tá. Isso é bom, isso é ruim? Não tem regulamentação no Distrito Federal proibindo ou aprovando, colocando regras para isso. O que acontece? Quando você joga na pia, no triturador, você realmente está diminuindo a quantidade de resíduo que você coloca para ser colocado. Mas você está aumentando a carga orgânica do esgoto. Então acaba que eles precisam gastar mais para conseguir tratar esse esgoto que não se pensava que teria restos de comida ali em grande escala. Então acontece que se uma cidade inteira começar a instalar trituradores assim, vai aumentar muito a carga orgânica e aí vai ser um problema não do resíduo sólido mesmo, mas aí o líquido que já vai ser para o esgoto e aí provavelmente vai ter que investir em estruturas para tratamento que hoje a nossa estação de tratamento não conta. Então a gente falou de resíduo reciclável, resíduo orgânico, o rejeito que está ali que não pode compostar ou não pode reciclar, mas tem outros resíduos que no nosso cotidiano a gente gera. O vidro no Distrito Federal, na legislação, ele está definido como um rejeito. Só que na verdade ele é um resíduo reciclável, 100% reciclável, infinitas vezes. Só que as indústrias de reciclagem de vidro ficam muito longe de Brasília e do Centro-Oeste como um todo. São Paulo, Rio de Janeiro, tem no Sul também. E aí acaba que o frete para levar o vidro até esses locais é mais caro do que se paga comprando vidro. Então a conta não fecha. Então o governo não poderia se comprometer sempre com essa dívida. E aí ele entrou na nossa legislação como não reciclável. O SLU, ele não faz a coleta do vidro como reciclável. Então a coleta desse vidro, se for feita pelo público, vai ser para coleta convencional. Algumas regiões são cooperativas que fazem a coleta e não uma empresa. E aí tem que verificar se essa cooperativa pega o vidro como reciclável, porque ela precisa fazer parceria com uma dessas empresas para que ela consiga enviar para reciclagem. Então, e aí o vidro ele é um resíduo reciclável já diferente, porque ele ocupa muito espaço na cooperativa. Então acaba que a cooperativa tem que ter uma área para conseguir estocar uma grande quantidade para que essas empresas tenham interesse de pegar dela. Tem um risco maior. Segundo, tem o risco. Ele quebra, ele vai passar na esteira, ele rasga a esteira, ele machuca quem estiver manuseando isso. Por isso o vidro, ele se for para ir para coleta seletiva ou para coleta convencional, ele tem que ser estocado separadamente. Ou dentro de uma caixa de papelão, ou se quebrou um vidro, caiu um copo e quebrou, você pode pegar uma garrafa PET, corta o gargalo, varre aqueles cacos para dentro da garrafa, fecha e sempre que possível informa que ali tem vidro, para quem for coletar não se machucar. Eletrônicos, que ele falou.
O resíduo eletrônico, ele entra como um resíduo perigoso. Por que ele é um resíduo perigoso? Ele tem metais pesados que, se em contato com o meio ambiente, eles vão poluir o solo, a água. Algum animal pode também morder isso pode contaminar os animais também. Então, é um resíduo que hoje é definido como resíduo de logística reversa. Você sabe o que é logística reversa? Logística reversa é um princípio dessa legislação que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela define alguns resíduos que já são responsabilidade obrigatória, são assinados acordos setoriais, para que a indústria pegue esse resíduo e dê o tratamento. Principalmente esses resíduos que são mais difíceis de serem tratados. Então, pilhas, baterias, celular, notebook, diversos eletroeletrônicos, você não pode jogar no lixo. Então, acabou a pilha do controle, não pode jogar no lixo. Ele não é resíduo reciclável, não é resíduo orgânico, ele contamina o resíduo. Pode ser perigoso para quem estiver mexendo, às vezes a pilha ela pode estourar. Pilhas e baterias, o nome da empresa, as empresas elas fazem um convênio, todas as empresas que fabricam pilhas, baterias ou que fabricam celular, e tem um instituto responsável por elas. De pilhas e baterias, chama ABINNE, recebe pilhas, com 2 N's, ABINNE. Colocou no Google ABINNE, ele vai te mostrar os pontos de entrega de pilhas e baterias. Lâmpadas também são resíduos perigosos, principalmente a lâmpada de mercúrio, aquela de tubo. Estourou uma lâmpada daquela, é muito prejudicial à saúde você fazer a coleta, você varrer aquele pó ali, você respira aquilo, entra em contato com a sua pele, é muito ruim para a saúde. Então você também tem que destinar adequadamente. O nome desse instituto que cuida de lâmpadas é Reciclus. CLUS. A questão da logística reversa, ela vai entrar nessa questão da responsabilidade compartilhada. Então, o consumidor é responsável pelo descarte, quem te vendeu é responsável por coletar, por isso tem containers lá na rua das informáticas. Ele vai ser responsável por entregar para o fornecedor dele vai entregar para a indústria onde ele comprou e lá vai ser dado a destinação adequada desses resíduos. Posso fazer uma pergunta? Remédios também são resíduos perigosos. Farmácias e drogarias são obrigadas a receber esses medicamentos vencidos. Tem a legislação que define isso. Toda farmácia, toda drogaria tem que receber. E tem outra legislação que é a 5.591 de 2015. Ela define que, além de farmácias e drogarias, os hospitais e unidades públicas ou privadas de saúde são obrigadas a receber esses resíduos também inservíveis. Mas e os aparelhos? Os aparelhos também a gente não vai falar isso. Não. Aparelho celular. Celular, gravatinho, essas coisas assim. O ideal, todo resíduo eletrônico, é que você devolva para o fabricante. Então, se for uma Nokia, você entra em contato no site deles, você vê onde você entrega. Tem alguns fabricantes que ainda não cumprem com a responsabilidade da logística reversa. E é aí que volta o cidadão. Precisa se mobilizar e começar a mandar para a ouvidoria dessa empresa. Falar, olha, a gente está insatisfeito, não tem como entregar o meu resíduo para vocês. O que pode ser feito também? Vocês não fazem a logística reversa? Eu não vou comprar mais então, vou comprar do concorrente. Para conseguir cobrar que eles vejam que a população está interessada ali. Eu vou comprar um resíduo que eu sei que ele dá a destinação correta no final. Esmalte vencido. Tá. O vidrinho você pode separar para esses containers de reciclável de vidro. O esmalte, se tiver seco, você pode colocar um pouquinho de acetona, dilui ele e joga num guardanapo ou num papel qualquer outro. Se puder, o papel já estiver usado, melhor ainda, já que você vai descartar. Joga, tira aquele restinho de líquido, o vidro vai para reciclagem. Okay? O que mais? Embalagem de aerosol. Pode colocar na reciclagem, só tomar cuidado com tirar todo o gás que tem ali dentro. De repente é melhor, assim, na dúvida, colocar no seco?
Sim. que o seco vai para a cooperativa. Não tem líquido Que e alguém não tem vai orgânico, manusear, né? coloca para a cooperativa. Eles que são especialistas em saber se eles conseguem comercializar, se está na condição ou não de comercializar. Ficou na risco é dúvida, menor do que tira passar excessos e coloca no reciclável seco. É sempre só pensar isso, tem que estar seco. Não pode estar com líquidos ou com orgânicos. O saquinho biodegradável é um passo na gestão de resíduos, mas é um passo que também traz alguns problemas. A gente tem a legislação que é recente, que todos os supermercados vão ter que, até junho de 2020, não vão poder mais disponibilizar de forma gratuita o saquinho, para as pessoas começarem a utilizar sacos, caixas de papelão, ecobags, esses materiais. O biodegradável acontece que ele não é compostável. Ele não vai se degradar no meio ambiente como o resíduo orgânico, por exemplo. Ele é plástico e ele tem um aditivo que degrada ele mais rápido, mas ele continua sendo plástico no meio ambiente. E aí gera o problema do microplástico. Vocês já ouviram falar? O microplástico é exatamente esses plásticos biodegradáveis que tem esse material, esse composto que degrada ele mais rápido do que um plástico tradicional, só que ele vira microplásticos e ele contamina as águas, contamina os mares, acaba que os ostras, alguns outros peixes assim, comem esses microplásticos. E aí eu não estou falando do saco inteiro não, estou falando invisível ao olho nu. E a gente... Ele vai continuar sendo plástico para sempre. Ele é feito de polímero ainda. Então, se a gente for olhar no bioplástico, tem plásticos biodegradáveis que são feitos a partir de fontes renováveis. E aí tem mandioca, tem vários materiais, milho, orgânicos, que ele, quando se degradar, ele é um resíduo orgânico. Só que tem esse outro que ele normalmente vem escrito aditivo oxibiodegradável. Vai vir isso escrito. Ele vira microplástico e ele já tem estudos que o microplástico já entrou na cadeia alimentar do ser humano. Então a gente está comendo plástico. E aí tem esses problemas. O biodegradável é bom porque ele degrada mais rápido e não vai ser uma geração de plástico tão grande. Ok, mas ele acaba virando microplástico e voltando para a nossa alimentação. E aí tem esses problemas. Mas é um passo na gestão de resíduos. Tem a legislação desse ano que definiu que todos os sacos vão ser biodegradáveis. Deixa eu ver o que mais que a gente não falou. Questão de resíduos da construção civil também. Falei do papo entulho se for uma quantidade abaixo de 1 metro cúbico. Mas se eu for fazer uma reforma que eu precisar da caçamba, vou entrar em contato com qualquer empresa dessas de caçambeiro. Essas empresas precisam estar cadastradas no site do SLU, então tem a lista lá, tem mais de 500 empresas de caçamba. Foi outra legislação também que o Distrito Federal não tinha noção nenhuma de quantas empresas de caçamba trabalhavam no Distrito Federal, quantas caçambas tinha, e hoje a gente já tem esses números. Quando contratar essa empresa, ela vai precisar pedir algumas informações, e aí tem essas questões que às vezes o cidadão não sabe. Precisa passar a informação, nome, CPF, o seu e-mail e o seu endereço onde ela vai posicionar a caçamba. Esse transportador vai entrar no site do SLU e gerar um controle de transporte de resíduos, um CTR, e posicionar essa caçamba. Esse CTR, a cópia, chega no seu e-mail. Algumas empresas, algumas caçambas não geram CTR e o cidadão nem sabe que deveria ser gerado. Tem lá, contratou, tô pagando caro, porque antes elas cobravam só a alocação da caçamba e o transporte era de graça para ela jogar lá no lixão. Hoje ela entrega na unidade de recebimento de entulho e tem uma cobrança por isso para ela entregar. E eles já incorporaram essa cobrança no valor da contratação da sua caçamba. Se esse transportador não gera o CTR, ele não vai entrar na URI e ele vai jogar em uma área irregular. E você pagou para ele jogar numa área correta. Então por isso o cidadão precisa cobrar. Cadê o CTR? Eu quero que chegue no meu e-mail. Ele, na hora de gerar, colocando o e-mail de quem gerou, que é o cidadão que contratou a caçamba, chega no seu e-mail essa cópia. Quando ele for retirar a caçamba e entregar na unidade de recebimento de entulho, chega no e-mail também informando que ele foi descartado numa área regular. Um aplauso.